Olha, vai ter festa em Olinda, livros contando histórias, pra guardar na memória. A Fliporto que vem aportar em Olinda. Bom dia a todos, é uma alegria e uma emoção estar aqui na Biblioteca Pública de Olinda, essa bela biblioteca, belo casario, inaugurando os trabalhos da Fliporto Digital. E Cláudia Cordeiro, essa grande amiga e que coordena os trabalhos, e a equipe da Fliporto Digital, a quem agradeço todo o empenho para esse evento, foram muito felizes quando escolheram uma biblioteca pública, templo da memória vegetal do livro impresso em papel, para dialogar com essa biblioteca da memória vegetal, do livro como papel, o que existe, um pouco do que existe, que a cada dia tem uma novidade do mundo digital. Queria parabenizar também e agradecer. Estaremos aqui inaugurando essa exposição interativa, Olinda, Traços do Passado, Cores do Presente, baseado no livro de Edivaldo Arlego, fotos de Marcos Prado, esse grande fotógrafo e intelectual a quem eu peço uma salva de palmas e agradecer todas as atenções que Marcos, que merece todas as reverências, tem feito pela cultura pernambucana e também a Fliporto. E não vou me atrever a falar do mundo digital antes de uma palestra de Silvio Meira, né, que daqui a pouco vai nos falar, que é um mestre no assunto, a quem eu admiro e que o Brasil reconhece como uma das grandes autoridades desse tema. Agora, um pouco antes até de ver a exposição, só queria num pequeno briefing para ver como esse mundo é dinâmico. Ao assistir esse ano a palestra do Roberto Darnton, que é diretor da biblioteca de Harvard e que tem alguns livros importantes também, é uma das pessoas que também estudam a questão do livro. Dentre outros, aqui na Fliporto nós vamos trazer também o Alberto Mangel, que vai falar também um pouco a história da leitura. Sim, porque não é só falar a história da escrita ou a história do livro, mas também a história da leitura. Por exemplo, até o início dos séculos se lia em voz alta. Não sei que poucas pessoas talvez soubessem disso. No início da escrita se lia em voz alta, e depois é que foi se acostumando a ler em silêncio. A importância também de estudar também a história da leitura, não só a história do livro, é que quando ele começou lá a palestra dele, ele passou uma criança manuseando um pad, um leitor digital. E logo em seguida apresentava um livro a essa criança. E a criança começava a manusear um livro. É como se a criança estivesse conhecendo um livro impresso, já na era digital. Como é que se lia no passado? Mas, na verdade, o que nós acreditamos é que o livro impresso e o mundo digital irão conviver muito tempo, irão dialogar muito tempo. E essa história será muito rica de ser contada. Assim como os jornais, atualmente, estão dialogando. O jornal impresso com o jornal digital. Porque não tem sentido se ver no dia seguinte a notícia que aconteceu hoje. Então os jornais estão se tornando mais analíticos, mais comentados do que simplesmente de dar a notícia instantânea que você vai ver na televisão, você vai ver nos blogs, você vai ver nas redes sociais. E no jornal do outro dia impresso, na verdade, você vai ver mais a notícia mais analisada, mais comentada. E por isso a importância da Fliporto Digital, que além de mostrar poesia ao vídeo, literatura no Twitter, como se faz um e-book, alguns e-readers, também democratiza esse evento, no sentido de que esse evento acontece na Parque do Carmo, mas pode ser visto em todo o mundo, no sentido que através da Fliporto Digital, que através do nosso site, uma pessoa aqui em Pernambuco ou em qualquer lugar do mundo pode assistir um painel
uma atividade da Fliporto através da Fliporto Digital. É uma forma também de democratizar o evento e levar o evento para outros lugares do mundo. Essa coisa incrível que é a internet e que é o mundo digital. Declaro aberto a Fliporto Digital com muita alegria e quero agradecer aqui Fliporto e a presença de todos. Estamos aqui inaugurando os trabalhos da Fliporto 2010 com muita alegria e satisfação na cidade de Olinda, aqui nessa manhã de sol, nesse belo parque que é o Parque do Carmo. Obrigado. O que eu vou fazer aqui, e já a partir de considerações que Antônio fez no começo, eu vou falar sobre o que eu acho que é o futuro, que é uma das minhas especialidades. Normalmente eu estou errado, que é uma das minhas especialidades também é estar errado. Mas, em particular, esse slide aqui está absolutamente certo. Esse é meu blog, fica no Terra, apareçam lá. Tem várias coisas sobre literatura, literatura digital, mídia digital, futuro das plataformas de interatividade que a gente está usando. Esse é meu e-mail e esse é meu Twitter, onde rola a maior parte das coisas que eu vou falar aqui de qualquer maneira. É um prazer estar aqui na Fliporto Digital. Obrigado, Antônia, Cláudia, pelo convite, para a gente discutir um assunto tão quente como esse aqui. Em particular, está aqui quão quente o assunto é. Esse aqui é um texto do Financial Times, do Fergus O'Sullivan, na véspera de São João aqui, 23 de junho mais ou menos, então ele queria realmente tocar fogo no assunto. E tem vários escritores, vários autores, vários presidentes de sociedades de autores, nesse texto bastante sofisticado do Financial Times, dizendo coisas como as seguintes: essa é a maior mudança desde que Gutenberg inventou a imprensa, ou a imprensa de tipos móveis. A indústria de publicação de livros está com a respiração presa sobre o assunto de livros eletrônicos. E aqui está Jamie Bing, que foi o cara que publicou Life of Pi, dizendo isso aqui está parecendo com o Oeste Selvagem americano na época da Corrida do Ouro, no momento. E isso pelo seguinte, porque nós temos uma pequena mudança na Inglaterra que é um dos maiores mercados proporcionais de livros do mundo, pouquíssima gente em proporção lê tanto quanto os ingleses leem. O mercado de livros eletrônicos na Inglaterra é 1% do mercado total. E nos Estados Unidos está na região de 5% a 6% do volume total e também do mercado potencial total, como a gente vai ver. A taxa atual é 20%, esse 5% a 6% é de 20 para 1. O mercado total de livros nos Estados Unidos esse ano vai ser 20 bilhões de dólares e o mercado de livros eletrônicos vai ser 1 bilhão de dólares. Então, o que está causando essa confusão toda? O resumo da minha conversa é esse aqui: literatura digital, o passado recente e o futuro próximo, vistos de um presente confuso, escrito aqui com letras da época da fundação de Olinda. Em outras palavras, se a gente usasse a terminologia das minhas filhas, como explica? Não é como é que isto se explica dentro desse cenário e contexto, mas pura e simplesmente, se a gente usasse Portweet, que é a linguagem portuguesa modificada que se fala no Twitter, a pergunta é: como explica? Se explica numa mudança de tempo, numa mudança de plataforma no tempo. E usando um filósofo local para explicar, quer dizer, não local de Olinda, mas local de Recife, Gilberto Freire, Gilberto dizia que o tempo era tríbio. E o tempo se espalhava para as pessoas todas, de tal forma que a gente vive num presente que é contaminado pelo passado e é contaminado o tempo todo por pedaços de futuro. E a gente pode escolher, inclusive, como é que a gente vai viver nesse tempo, de novo, segundo Gilberto. Então, por exemplo, eu posso querer que o passado não se esvaia. Eu posso parar aqui e eu dizer, bom mesmo era em 1932, e eu vou tentar manter 1932 funcionando, custe o que custar. Isso nunca dá certo, ou pelo menos nunca dá certo se você não for para o mosteiro, para um dos dois mosteiros funcionando aqui em Olinda, sendo você homem ou mulher. Então, o Mosteiro de São Bento para os homens, o Mosteiro do Monte
para as mulheres se isolarem e manter o passado lá. Por outro lado, você pode ser só sonhador, você pode ter um pouquinho de presente, que é na realidade onde você come, dorme e anda, e você pode dizer, olha, vai ter um bocado de coisa que vai acontecer, e sendo sonhador significa também que normalmente você não faz nada para que isso aconteça. É como você apostar que vai ganhar na Mega Sena sem apostar. Você não vai chegar em lugar nenhum. E obviamente tem os sem futuro. As pessoas que estão paradas aqui no presente e dizem, ó, vai acontecer, o que vai acontecer é o que está acontecendo. Isso é uma atitude mais ou menos igual a de uma formiga. Você para, né, corta coisas, se não tiver coisa para cortar, você tem um estoque ali de alguns dias e depois você desaparece. Uma parte significativa de todos os mercados, historicamente, do ponto de vista tecnológico e econômico, é composta por pessoas, por empresas e por consumidores sem futuro. As pessoas que querem que a coisa, por estar dentro de um certo contexto e estado de coisas, continue como está, sem a modificação que vai ser causada pelo tempo, pelos sonhos, pelos planos, pela inovação. Se a gente radicalizar esse negócio aqui e tentar pôr em ordem esse passado, presente e futuro, o que importa mesmo é o presente. É o que a gente está vivendo aqui agora na Porto, em Olinda, em 2010. Mas o presente é uma singularidade. O presente é mais corretamente visto se a gente alinhar esses tempos e torná-lo uma pequena espécie de falha entre o passado e o futuro e interpretá-lo como uma máquina de consumir futuros potenciais. Então eu tenho um número de coisas que eu imagino, que eu planejo, que eu quero que aconteça, são N delas, e pouquíssimas. Na maioria das vezes só uma vai conseguir passar pela minha máquina, porque ela é estreita do ponto de vista de recursos, especialmente o tempo, que é pequeno no presente, e vai se transformar em passado. Então, de uma certa forma, eu tenho expectativas que viram exercícios que se transformam em experiências. É uma espécie do mundo E3. Nesse presente singular que a gente está vivendo, como é que a gente constrói o futuro? Como é que a gente constrói o futuro? Minha tese, que esposa uma tese que vem engraçando no meio de administração de empresas há algum tempo, é que o futuro não é uma consequência linear do passado pela via do presente. O futuro vem do próprio futuro. Ou seja, as coisas não acontecem do jeito que a gente conta na história o tempo todo, por exemplo. Não é o caso que quando eu estou num ponto qualquer de uma escadaria que eu contei como sendo uma coisa organizada e linear, que houvesse um próximo passo natural, que eu vou para o próximo degrau dessa escadaria aqui, por exemplo, fazendo livro de papel de melhor qualidade no nosso caso. O que acontece em cada ponto do presente, em cada presente, é que eu tenho escadarias virtuais que estão descendo do futuro, são escadarias imaginadas, sonhadas, planejadas, passíveis de serem criadas, e uma dessas normalmente se torna verdade quando eu junto um bocado de gente para dar um salto desse ponto onde eu estou para esse novo ponto aqui, eventualmente com um bocado de gente, empresas e tecnologias indo aqui diretamente para o grande cemitério do CNPJ, no caso das empresas. Essa possibilidade, quando acontece, ou seja, na hora que a gente transforma isso, a gente cria um novo batente aqui e conta a história como se a gente tivesse dado um passo trivial daqui para cá, simplesmente porque é mais fácil de explicar, é a espécie da história contada pelos vencedores. Mas isso aqui é fake, isso aqui simplesmente não é verdade, o papel é branco e a gente começa do zero toda vez. Para ver como é que a gente começou do zero toda vez e até onde a gente chegou aqui, quais são as vantagens disso, vamos olhar para a literatura e do ponto de vista do livro, literatura codificada, e não literatura falada, vamos olhar para o passado desse negócio e vamos olhar para os mapas. Vamos olhar o que foi que aconteceu nos mapas nos últimos, por exemplo, 500 anos. Aqui está um dos mapas mais fantásticos de todos, é o Mapa Mundi de Martin Waldseemüller, chama Cosmografia Universal segundo a tradição ptolomaica e informações do Américo Vespúcio. Ele é o primeiro mapa que chama a América de América, né? Ele é um mapa extremamente detalhado, para ser um mapa de 1507, e a gente vê detalhes ainda mais radicais dentro desse mapa, se a gente for para as incrustações que tem dentro dele, né? Quer dizer, está aqui um desenho, está o Américo Vespúcio aqui, e tem um desenho da costa da América aqui, que é muito sofisticado para a época, obviamente, explodindo ali o tamanho dos lugares onde o Américo Vespúcio esteve, né? Que ele conhecia com mais detalhe.
Mas esse é um mapa absolutamente fantástico, feito com 1.500 anos de tecnologia. Se você pegar do ano 0 até o ano 1.500, tudo que sabia na época está codificado nesse mapa, que ainda por cima tem uma boa qualidade do ponto de vista das versões dele que estão armazenadas por aí. No presente, se a gente olhar para os mapas, que antigamente eram livros de papel, está aqui um mapa massa, Google Earth. Isso roda em basicamente qualquer coisa que você tenha na mão. Então, se a gente pegar Google Earth aqui e colocar Olinda, aí vai acontecer, depois de ter uma animação aí, a gente vai entrar numa rede social. Né? O que é uma rede social aqui? Por que é uma rede social? Primeiro, tem um mapa aqui feito de fotos de satélite. Esse mapa, obviamente, casa com todo o mapa de rua, que eu não vou mostrar aqui, porque a gente não tem tempo para falar de tudo ao mesmo tempo. Mas todas essas coisas, essas marquinhas que estão aqui, foram colocadas nesse mapa por pessoas ou que vieram aqui em Olinda, ou que querem botar uma foto da sua casa, de fulano surfando, uma foto de Olinda, vista do mar, a partir daqui. E esse mapa, que é um mapa de altíssima resolução, com fotografias feitas a partir de satélites, não só ele tem múltiplos níveis, ele é composto de camadas diferentes que interagem entre si, mas ele tem níveis de detalhes que a gente está exatamente nesse prédio, nessa sala, nesse minuto, tá certo? Ele tem nível de detalhe que, se a gente tivesse, não em Olinda, esse é o melhor nível de detalhe que a gente tem em Olinda, que é uma foto de média resolução a cerca de 300 metros de altura. Se a gente descesse para o nível onde tem Google Street View, a gente tem foto a 1 metro, 2 metros, 3 metros de altura no nível da rua, dá para identificar as camisas das pessoas e se eles estão ou não usando a camisa da Freeport Digital. Mas ainda assim, o que a gente tem nesse mapa daqui? A gente pode ver claramente aquele lugar lá, mas a gente pode ver esse lugar em perspectiva. Quer dizer, o digital não é o processo de você pegar o mapa de Waldseemüller Miller ou um mapa como o de Waldseemüller Miller e digitalizá-lo. Ou seja, criar uma imagem da mesma coisa como se não houvesse havido um conjunto de outras plataformas que pudessem ser usadas para fazer uma coisa muito mais sofisticada. O que eu fiz aqui? Eu inclinei o ângulo da fotografia do satélite para ver Olinda em perspectiva com o mar para lá, tá certo? Esse é aquele mesmo ponto lá, só que eu me afastei desse ponto para cá assim e inclinei a Terra. Inclina aí que eu não quero ver de cima, não. Vocês já devem ter feito isso várias vezes. Mas ao inclinar o lugar, eu posso voltar para ele e dizer, bom, cada pontinho desse aqui é o quê? Então aquela foto que a gente viu aqui ainda agora, uma foto parecida com aquela que a gente viu aqui ainda agora, um transeunte qualquer tirou essa foto numa máquina fotográfica que tinha GPS ou não, mas localizou a máquina de volta aí. Vejam que a maior parte das máquinas fotográficas, essa daqui e essa daqui, que dublam como telefones celulares, são máquinas fotográficas com GPS. Então eu tiro a foto e sei exatamente onde é que ela está, e se eu clicar num botão, ela vai para cima desse mapa com a orientação correta de onde foi que eu tirei a foto e onde é que ela cabe aqui. Então, se eu tirar fotos dessas daqui suficiente, eu posso decodificar toda essa praça aqui ao nosso redor. Isso sem Google passar por aqui, né? Porque se ele passar, aí a gente pode fazer outras coisas completamente diferentes. Está aqui um mapa com resolução muito mais radical de Londres, importância econômica, gera a precisão dos mapas, né, que a gente pode ir descendo para o nível que a gente quiser. E para ver ainda em mais detalhes, como esse daqui, esse, aspas, mais detalhe aqui, foi resultado desse carro passar por lá. Então está aqui um negócio chamado Google Street Car, que tem um conjunto de câmeras de altíssima resolução geolocalizadas aqui, que sai sendo dirigido pelo meio da rua e permite que a gente veja que esse menino aqui, que devia estar assistindo a aula agora, está entrando para visitar o Westminster, por exemplo. Né? Então a gente está aqui no nível da fotografia de saber que é o Westminster Abbey, porque está escrito ali. Para um número significativo desses lugares de interesse, o equivalente, 500 anos depois, ao mapa de Martin Waldseemüller Miller, vai ser vídeo interativo. E mais interativo mesmo. Por variadas razões. Uma delas é o seguinte: se tiver, ou
não sei quantas pessoas tem na internet vendo isso que a gente está fazendo aqui agora, mas um dia desse eu estava dando uma palestra qualquer no auditório, mais ou menos do tamanho desse, tinha 200 e tantas pessoas que estavam espalhadas em lugares como Tóquio, como Nova York, como São Paulo, como Taperoá e Recife, vendo o que eu estava falando. Se a gente fosse bancar o custo e o impacto ambiental de mover aquelas 200 pessoas para aquela sala, a palestra era impossível. Ela era absolutamente impossível. Então, tem coisas que, primeiro, estão se tornando possíveis porque a gente está digitalizando computação, comunicação e sistemas de controle para a gente conectar o mundo. E daqui a pouco vai ter coisas que serão proibidas de serem feitas se não forem digitais. Tipo, sair daqui para dar uma palestra em Tóquio e voltar no outro dia. Se eu não tiver uma razão para ficar lá 2 ou 3 semanas, o custo ambiental desse negócio, que provavelmente será cobrado a mim ou a quem me contratou como imposto, vai proibir de fazer isso. Isso dá uma ideia de mapas diretamente aqui. Mas vamos ver, vamos voltar para o negócio que a gente está falando aqui. Mapas são livros também, né? Tipo particular de impressos no passado, como eu já falei aqui, tipos particulares de coisas digitais. Mas vamos olhar para livros e vamos começar pelos livros manuscritos e vamos pegar o Stove Missal, que é um dos textos religiosos mais importantes da Europa, que é ao redor de 800 depois de Cristo. Então, ele é feito com uma tecnologia extremamente sofisticada, de novo, para a época, né? Esse livro aqui tem ao redor de 1.200 anos e ele continua inteirinho da Silva. Tem detalhes absolutamente impressionantes de novo. Vejam que a tecnologia de 800 depois de Cristo não nos permitia uma gama muito variada de cores. Então, esse livro não tem o colorido que a gente iria ver 200, 300, 500 anos depois, ou que a gente já via, por exemplo, na tradução de Valérius Maximus, feita na França para Carlos V, entre 1380 e 1480, mais ou menos. Então, você tem aqui já uma densidade de texto muito maior, porque você tinha penas de maior precisão, você tinha tinta que espalhava menos, você tinha pergaminhos de melhor qualidade, ou, no caso, papel de melhor qualidade, e você conseguia fazer desenhos muito mais sofisticados, como esse daqui, por exemplo, que é um desenho do autor da tradução, entregando a tradução para o próprio Carlos V, que está em alguns dos eventos de marketing desse livro no passado, se a gente assim quisesse. Se a gente olhar na mesma época, basicamente, né, conceitualmente, em 1530 por ali, se a gente pegar a Constituição da Islândia, ela mostra que as coisas não progridem exatamente do mesmo jeito. Então, se na França a gente tinha aquela riqueza, na Islândia, que foi um dos últimos lugares na Europa onde chegou a tecnologia de escrita e depois a tecnologia de codificação da escrita como texto em livros, ou em papel, ou em pergaminho, ou o que fosse, em 1530 a Islândia estava usando a mesma tecnologia da Irlanda 700 anos antes. Isso dá uma ideia de que nem tudo acontece para todo mundo ao mesmo tempo. Porque se eu estivesse usando a tecnologia dos franceses, esse livro aqui seria muito mais ricamente ilustrado e colorido, né? Mas o que essa coisa daqui mostra para a gente? Essa coisa daqui mostra para a gente o seguinte: eu consigo pegar um livro como o Stove Missal, de 800, e ler esse livro hoje. A plataforma de compatibilidade representada pelo texto escrito em papel, ela é extremamente resistente. Ela é extremamente resiliente. A gente mudou tudo, mas texto escrito em papel continua legível. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, em 1985 eu acabei uma tese de doutorado em computação usando um certo conjunto de computador, sistema operacional e mecanismos magnéticos para armazenar minha tese de doutorado em fita magnética de 7 trilhas. A última máquina que lia essa fita foi desligada, sem que eu soubesse, o ano passado na Inglaterra. O resultado é que hoje a única forma de eu regenerar uma versão digital da minha tese de doutorado é eu escanear a minha tese em papel e gerar uma versão digital dela de novo. Se o papel eu não tivesse, eu não teria mais uma cópia da tese, simplesmente porque a evolução dos mecanismos digitais de codificação e recuperação de informação, ela cria um outro universo completamente diferente, que tem uma dinâmica própria e que se autodestrói mais ou menos a cada década, década e meia. Minha tese tem 25 anos e ela é unicamente peso de papel na minha sala na universidade.
A mesma coisa vale para partituras, por exemplo, né? Se você pegar o Martírio de São Pedro, que é uma das partituras mais preciosas do mundo, da região de Nápoles, na Itália, está aqui. Você não precisa saber muito de música antiga para cantar esse negócio aqui, tá certo? Ela é cantável com tecnologia vocal de hoje e com interpretação de notas que a gente tem hoje e que, se a gente for ver nos detalhes, a gente tem toda aquela riqueza de que a gente estava falando. Se a gente pegar de novo a antífona da purificação, é a mesma coisa. É uma coisa extremamente sofisticada do ponto de vista de codificação, do ponto de vista de ilustração. Ela representa, ao redor do século XV, meio do século XVI, o auge da tecnologia de codificação pré-impressão física, pré-impressão repetitiva, pré-indústria do livro. Né? Essa antífona da purificação é cantada aqui em Olinda, vez por outra, nesses termos. Não sei se com a cópia exata desse pergaminho, mas é cantada nesses termos. Então, até aqui, o que a gente viu foi livros versão 0.1, incluindo o mapa de Valdecir Miller e, obviamente, excluindo Google Maps. Esse era um processo artesanal, difícil, caro de ser feito, e que levava a coisas como, durante todo um reitorado de 30 anos de um certo reitor na Universidade de Cambridge, ao redor de 1300, ele conseguiu agregar 40 livros à biblioteca da Universidade de Cambridge, durante 30 anos inteiros. Esse processo estava para ser mudado com Gutenberg, como todos nós sabemos. Eu estou compactando uma longa história daqui. Então, o que Gutenberg faz é aparecer com uma prensa manual, extremamente básica, mas que tinha tipos móveis e permitia que a gente codificasse o que a gente queria escrever na mesma plataforma de impressão e repetisse essa impressão centenas de vezes por dia por prensa. Mesmo uma coisa rudimentar como essa podia fazer isso. Se eu tivesse mais de uma prensa, eu podia fazer isso milhares de vezes. Se eu tivesse uma rede de prensas, eu podia fazer dezenas de milhares de vezes, milhões de vezes, num dia qualquer. Mas o começo dessa tecnologia, essa tecnologia na partida, gerava textos como esse. Vejam que essa ilustração da Bíblia de Gutenberg aqui, toda essa parte que é pretinha, exatamente igual ao que está aqui no meio, foi impressa por uma impressora de tipos móveis versão 1.0, ou se a gente quisesse em beta. Mas todo o rebuscado ao redor continuou sendo desenhado. Eu não podia imprimir, eu imprimi o basicão e dizia, bom, agora vamos desenhar ao redor. Então, no começo de todas as tecnologias que a gente quer, a tecnologia que a gente quer para o futuro, ela continua olhando para o passado. Não é? Você vê aqui claramente que se você fizer uma análise de textos que foram copiados por monges em mosteiros europeus, por exemplo, a gente está usando aqui exatamente o mesmo tipo de letra que eles escreviam. O fonte é o mesmo. Não é? Os desenhos foram apostos por ilustradores a posteriori, com níveis de riqueza absolutamente magníficos. Né? Essa plataforma criou uma indústria todinha. Tá certo? Ela criou uma indústria todinha que ficou aí por séculos, não modificada até o aparecimento de livros versão 1.3, que é a mesma indústria gutenbergiana de impressão, com todos os adjetivos de qualidade e advérbios que foram superimpostos nesses 500 anos, com uma logística concreta, extremamente sofisticada, mas comprada digitalmente. Na hora que um operador da Bolsa de Nova York resolve sair de Nova York e montar uma livraria, aspas, digital em Seattle, o mundo começa a mudar porque eu começo a atacar a rede de distribuição física e o processo de compra do material codificado. Se eu evoluir um pouquinho mais para frente esse negócio, eu vou mudar de novo essa plataforma. Por acaso é o mesmo cara que muda, ou pelo menos é o mesmo cara que vai mudar isso, ou tenta mudar isso de uma forma definitiva ou radical, dizendo o seguinte: a indústria não é mais analógica e a logística não é modificada. Nós estamos falando de uma indústria completamente digital. Claro, todas as impressoras que imprimem papel hoje são digitais, desculpem. Mas acontece que o resultado é analógico. E o resultado eu tenho que transportar de um ponto para outro.
E o custo de construir e transportar o resultado talvez seja inadmissível. Quando eu não tenho mais que construir nenhum resultado, ou quando o custo da construção do resultado, que é um livro digital, passa a ser marginal e a logística passa a ser virtual e está embutida basicamente no custo de fazer o livro, eu começo a ter um outro tipo de efeito completamente diferente, que é o aparecimento dos leitores digitais como ponta de uma plataforma de compatibilidade. De novo, de uma plataforma de compatibilidade que é parte de uma indústria que está dentro de um mercado. Isso se torna possível na forma do Kindle por causa de desenvolvimentos que vêm sendo feitos desde a década de 70, que é basicamente o problema de como é que eu imprimo circuitos integrados extremamente rudimentares ainda em plástico. Tá certo? Uma das empresas campeãs desse negócio era até bem pouco tempo uma empresa chamada Plastic Logic. Então, isso tinha investimento de BASF, Intel, como vocês estão vendo aqui. Todo mundo do setor digital preocupado com qual é o futuro dos displays e, principalmente, como é que eu mantenho coisas impressas em meio digital, sem gastar energia para manter lá, investiu na noção de impressão de circuitos eletrônicos em cima de plástico para permitir que eu fizesse telas que não precisam ser energizadas, como esse daqui, que é um leitor digital chamado Q, que por acaso é da Plastic Logic, que de tão belo, de tão super especificado, de tão interessante de usar, de tão fora do seu tempo, faliu antes de ser lançado no mercado. Tempos de inovação, principalmente tempos de inovação radical, fazem com que a gente veja centenas dessas coisas. O que era para ser justamente o melhor de todos, ler uma página A4 em PDF perfeito a 300 pontos por polegada, que é a precisão, a qualidade de uma impressora digital dessas que a gente tem em casa, é exatamente o que não irá para o mercado, porque faliu antes de chegar lá, foi comido por baixo por coisas de muito menor resolução, de muito menor qualidade, ou por coisas completamente diferentes. Está aqui, como vocês todos sabem, o iPad, que vem mudando de novo numa relação estranha entre leitores e computadores que parecem leitores. O Kindle é só um leitor, ele não roda nada. Esse cara daqui é um computador que serve como leitor. Ele manda e-mail, ele navega na internet, ele vê vídeo, ele roda aplicações, o meu banco aparece dentro dele. Acontece de tudo aqui dentro dessa classe de coisas que implica numa mudança completa nos modelos de negócio que a gente vai usar para redescrever o setor. Não é? Não é só mais eu ter uma gráfica, não é só mais eu ter os autores, não é mais só eu ter a cadeia de distribuição. É um outro conjunto de cenários completamente diferentes que envolve, por exemplo, esse meu laptop aqui, que vira todinho e se transforma num pad. Com a diferença que ele tem 500 GB de disco e mais 8 GB de memória, 4 processadores e me conecta na internet. Ou seja, essa coisa daqui, ó, ela faz assim, senta aqui em cima, que eu não vou fazer agora, porque estou no meio de uma apresentação e eu não confio o suficiente nos caras que fizeram isso para a gente não travar e não sair daqui mais nunca. Provavelmente é capaz de a gente até travar agora. E esse cara é um pad também. Quer dizer, de repente, todo mundo é um pad. Mas não só um pad. É um pad que eu estou usando, se eu abrir, eu tenho meu laptop de volta. Nós estamos no César trabalhando numa versão desse cara daqui, não exatamente desse fabricante. Nós estamos trabalhando numa versão desse cara daqui, que quando você quer o pad, você tira a tela e sai com ela. A tela tem bateria também. Quando você quer o laptop, você bota a tela de volta no laptop. Vão sair dezenas de modelos nessa década, ou potencialmente vão sair dezenas de modelos nessa década, que tem essa funcionalidade. Porque nós, por exemplo, estamos trabalhando num deles, eu não posso dizer para quem é, porque é um contrato sigiloso. Mas eu sei que tem dezenas de fabricantes tentando fazer justamente esse cara que você saca fora e vai andar com ele por aí. O pad é a tela. Eu boto de volta, ele volta a ser a tela. E é óbvio que se o pad é a tela, se a tela é touch, como essa minha daqui, eu vou poder... a gente está falando, né, essa tela não só é touch, mas ela é uma tela touch, como vocês estão vendo, de altíssima resolução e com um processador dentro que apaga tudo isso aqui num toque do meu dedo.
Então, não só ela é touch de altíssima resolução, que eu posso tocar com a mão, com essa canetinha de alta precisão aqui, mas eu posso fazer todo tipo de manipulação aqui dentro que eu não posso fazer no livro. No livro eu pego e boto uma imagem no máximo do tamanho da página. Aqui eu boto uma imagem do tamanho que eu quiser. Uma imagem do tamanho do planeta Terra. Eu posso rodar Google Earth dentro desse cara, como eu estava rodando para tirar essas imagens. Nesse contexto, o que são livros 2.0? Vejam que eu saí de livro 0.1 para livros 1.0, para livros 1.3, livro 1.5, livro 2.0. Eu estou assumindo que vai haver livros 3.0, livros 4.0, livros 5.0. Se vocês me perguntarem qual é o limite de livros N.0, é download, direto. Né? O que é download direto? Ao invés de você trazer o livro, botar no seu pad e ver com o seu olho para interpretar aquele negócio, botar para dentro, eu digo, eu quero ler um texto do Raimundo Carreiro com interpretação particular de uma pessoa que foi educada em Portugal. Tem o contexto cultural da pessoa é Portugal. Muito bem, pega-se o texto do Raimundo, enfia-se o contexto, texto com o contexto dessa leitura, e você recebe direto no seu cérebro. Ponto. Isso é o que eu acho que vai acontecer no longo prazo. Se vocês me perguntarem quando, eu não sei. Mas que vai acontecer desse jeito que eu estou dizendo aqui, eu não tenho a menor dúvida. Certo? Lembrem-se que eu disse no começo que eu gostava de falar do futuro e que eu erro o tempo todo. Mas eu não tenho a menor dúvida disso, que é uma das peculiaridades das pessoas que ficam imaginando o futuro. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Por que a gente não tem nenhuma dúvida disso? Porque a gente está num ponto qualquer dessa escadaria aqui, né? Aí a gente imagina uma escadaria dessa daqui e constrói as tecnologias para saltar para lá. Se a gente conseguir, vai todo mundo junto. Ou se a gente conseguir juntar gente suficiente, a tecnologia acaba acontecendo e a gente acaba indo para lá mesmo. Mas, de novo, eu não tenho a menor dúvida de que isso que eu disse para N 1.0 vai acontecer. Mas como nós estamos preocupados num mercado e num cenário e numa cultura para essa década, talvez a gente devesse olhar para aquela coisa que eu estava falando de livro 2.0 e para aquela máquina de consumir possíveis futuros aqui num presente restrito ao qual a gente tem acesso agora e transformar em passado. E a gente devesse olhar para livros, para os livros que estão por aí, todos, que vão de Lourenço Filho com as aventuras de Pedrinho, que por acaso é o nome do meu filho, para Brasil, Minha Pátria, aqui do primeiro livro de história da Agi lá atrás, a cartilha de ensino rápido da leitura. Eu gostaria muito que as escolas que eu fiz fossem provedoras de um serviço que me deixassem recuperar o material que eu vi, o que eu anotei sobre esse material e como é que esse material evoluiu no tempo. Eventualmente, isso é um modelo de negócio. Ou seja, o material que eu vi, ao qual eu tive acesso, que eu anotei, por um custo muito pequeno, ele é para sempre meu. Eu sempre tenho acesso a ele. A evolução do meu material no tempo é uma outra coisa completamente diferente, pela qual eventualmente eu pagaria como um serviço, no sentido de que eu nunca mais saio da sala de aula, nunca mais saio da escola, que eu nunca me formo, eu me transformo o tempo todo. Educação é um processo de permanente transformação baseado em informação, conhecimento conhecidos e em problemas desconhecidos. Esse mundo onde o caderno escolar pode vir a ser digital, pode ser uma das coisas mais interessantes, mais emocionantes e uma das maiores oportunidades do futuro próximo. Vamos fazer a pergunta de novo para livros 2.0 e vamos construir um cenário para que pessoas estão aí para viver esse cenário de livro digital. Esse cenário, para mim, é um cenário intrinsecamente de rede. As pessoas começaram a viver em rede, elas estão aumentando a intensidade da sua vida em rede e, em breve, todas as pessoas estarão vivendo intrinsecamente em rede por causa de um efeito que eu chamo de tag, rótulo. Estou tentando rotular as pessoas com a ideia de Technology Across Generation, tecnologias através da geração e centrando aqui em tecnologias de comunicação. Quem nasceu até 1925, como meu pai, nasceu na era do impresso. Meu pai é de Taperoá, também nasci lá. Então, quando ele tinha, por exemplo, 35 anos de idade, chegava, vez por outra, se desse um jornal em Taperoá e a biblioteca devia ter uns 50 livros. Então, esse era o mundo ao qual Taperoá tinha acesso. Se a gente sair bem rápido para ver
esse timeline, essa linha do tempo do que aconteceu com as pessoas de X para cá, para quem está vivo hoje, quem nasceu entre 25 e 45, por exemplo, quem nasceu em 35 aqui e estava com 15 anos em 1950, estava bem no meio da era do rádio. Francisco Alves, Emilinha, Rádio Nacional, né, Oduvaldo Viana Filho, Oduvaldo Viana Filho, não, estou confundindo os nomes aqui, mas tinha um grande locutor de futebol que era Oduvaldo, sei lá o que eu não me lembro mais, acho que eu estou com Ralf Seimer. Entre 45 e 65, você nasceu na era da TV, eu sou de 55, então em 70 eu morava em Fortaleza e eu vi a Copa ao vivo. Isso foi uma das experiências mais marcantes da minha juventude. Não é? De 65 a 80, quem nasceu aqui em 70, por exemplo, em 85, você começou a ver PCs, terminais, nos caixas dos bancos, nos caixas do supermercado, assim por diante. O digital começou a invadir a sua vida e você começou a olhar para aquele negócio como uma coisa especial e como especiais as pessoas que usavam aquelas coisas, que eram espécies de magos. Você queria ser um daqueles. De 80 para frente, quem nasceu aqui em 90, por exemplo, com 15 anos, que foi em 2005, sabia que tinha internet em todo canto e ou tinha e queria ter mais rápido e de melhor qualidade, ou queria ter. Quem nasceu de 0 para frente, eu tenho um filho que nasceu em 2001, nasceu numa era de mobilidade. Quando Pedro completou 8 anos, ele acabou de comprar 9, ele definiu que ele queria, aos 9 anos, um iPhone de presente. Quando eu acabei de dar para ele um Lego, aos 8 anos, ele disse, o meu presente de 9 anos de idade, eu quero um iPhone. Para quê? Para jogar. Então, esse povo que está nascendo nessa faixa de idade aqui é móvel, por definição. 79% dos habitantes do planeta já tem um celular. Quem não tem já é só 1 em cada 4. Tá certo? No Brasil, nós estamos indo rapidamente para 100%. O Brasil tem 193 milhões de celulares pela conta do mês passado. Todos esses celulares são conectados. No mundo, os celulares todos enviam 200 mil mensagens de texto por segundo. Olhem, que mensagem de texto para celular é a mesma coisa que e-mail para computador, certo? 200 mil por segundo, 200 mil mensagens de texto por segundo. E quem está nascendo daqui para frente, vai nascer numa era de programabilidade. Eu instalo coisas aqui. Eu cato esse cara daqui e tudo que está na tela, que está na frente dele, são coisas que eu botei aqui. No mínimo, eu decodifico o mundo e instalo uma parte dele aqui para reprogramá-lo para meu próprio uso. Então, se a gente pegar o pessoal que está definindo o mercado daqui para frente, 65 para frente, a gente está olhando para pessoas que são baseadas e que entendem e vivem dentro de um universo que tem conectividade digital, móvel e programável. Para isso vale o teorema número 1 de Douglas Adams, o autor do Mochileiro das Galáxias, que é mais ou menos o seguinte: tudo que existia no mundo quando você nasceu é absolutamente normal. Tudo que acontecer entre os 0 e os seus 25 anos é uma grande oportunidade. Se você se educar, investir e gastar seu tempo nesse negócio, você cria uma carreira ou um negócio. Tudo que acontecer depois dos seus 25 anos de idade é o fim do mundo. Até que tenha estado por aí por uns 10 anos, quando começa a aparecer normal de novo, mas aí você já perdeu todas as oportunidades. Então está aqui o teorema de Adams em 4 passos, na minha releitura e tradução para o português. O que acontece sobre isso no reino da Dinamarca? E por que os vazamentos do Enem na internet, com o Twitter, não teriam o menor impacto na Dinamarca? Porque na Dinamarca, a partir do ensino médio, você pode fazer, inclusive na universidade, qualquer prova com um computador com acesso à internet. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente de abundância de informação e de conhecimento. E se a pergunta for, qual é a capital de Madagascar, ela está respondida na internet. Isso é irrelevante de ser sabido. O que é relevante é eu saber que tem um buraco chamado Google, um outro chamado Bing, um outro chamado Bleco, um outro chamado Wolfram Alpha. Eu escolho minha máquina de busca e boto lá, Madagascar, capital. E volta Antananarivo. E eu não preciso saber disso. O que eu preciso saber é como achar isso. Eu tenho que descobrir os mecanismos para criar as respostas. Eu tenho que descobrir os mecanismos para fazer perguntas interessantes. Então, isso vai exercer
uma pressão em cima dos professores de uma maneira completamente diferente. Não adianta vir para cá, falar um bocado de coisa, bom, agora em relação ao que eu falei, responda essas perguntas. Porque as regras vão mudar, e não é que tem algo de podre no reino da Dinamarca, é que na Dinamarca eles já descobriram que não adianta ficar decorando, porque tem uma máquina para fazer isso lá fora. Tem um livro de um autor californiano chamado Vernor Vinge, eu não sei se está traduzido para o português, mas se tiver vale a pena ler, para quem não lê inglês, chamado Rainbow's End. Esse livro do Vernor Vinge não tem um apóstrofo aqui. Os arco-íris acabam mesmo, não é? O fim dos arco-íris. Nesse livro, no jardim de infância, o que as pessoas aprendem é a usar uma lente de conectada com a internet, uma lente de contato conectada com a internet. Isso é o jardim de infância, isso é o maternal. Põe a lente de contato e vamos ver como é que a gente usa mapas, vamos ver como é que a gente acessa máquinas de busca, vamos ver como é que tem acesso à informação. No meio desse processo, você acaba aprendendo a ler e escrever, mas é o processo que você aprende primeiro é entender o mundo conectado. Isso muda como é que a gente produz conhecimento, né? No mundo desconectado, que Gibbons chama de modo 1, eu chamo de Newton, a gente produzia conhecimento e usava conhecimento a partir de uma estrutura e de uma organização hierárquica e estática do mundo. No mundo no modo 2, que eu chamo de Darwin, a gente produz e usa conhecimento no contexto da aplicação de forma multidisciplinar, heterogênea, com usuários e interesses definindo a agenda e com organizações ad hoc e estruturas planas. O mundo se aplaina. Se vocês passarem no meu blog, tem os últimos 3 textos do meu blog, que vocês acham em silviomeira.blog.terra.com.br, são sobre essa história. O mundo está mais plano ou o mundo está mais cheio de pico? E se ainda tem pico, quando é que vai ficar plano e o que isso vai representar? Essa mudança aqui embaixo, do aplanamento do mundo, transforma todos os processos sociais de um modo 1, que é criar estruturas, just in case, para o modo 2, que é configurar um ambiente para ter conjunturas, just in time. Eu não estou dizendo que o modo 1 vai substituir completamente o modo 2 e vai se acabar, mas que o modo 1, que é o modo de comunicação para disseminação de toda a indústria cultural, através dos tempos, literatura inclusive, ele vai conviver com um modo 2 muito maior do que ele, que é de conectividade para interação. Nesse meu cenário, tem coisas como o seguinte, tem um livro digital, alguém está vendendo por R$10, eu vou e comento o livro. No mercado onde o livro está, o meu comentário do livro está à venda por R$5. Eventualmente, alguém faz uma resenha do livro e vende por R$3. No fim desse negócio, o livro vende 1.000 cópias, o meu comentário vende 2.000 cópias, a resenha vende 70.000 cópias. Como você tem uma cadeia de valor, o autor é remunerado pelo comentário que alguém fez em cima do livro dele, porque está em cima da mesma plataforma. É o problema da gente descobrir como é que as coisas são precificadas e monetizadas. Nós não estamos no ponto, nessa plataforma de literatura digital, de descobrir qual é o plano de negócio. Plano de negócio é quando a gente sabe qual é o modelo. A gente define um investimento para atingir fins através de determinados meios com certas restrições e métricas. Nós estamos atrás de descobrir qual é o modelo de negócio todinho. Nós simplesmente não sabemos o que pode acontecer no médio prazo. Porque quem vai definir o médio prazo é um mundo em rede, móvel, pessoal, sempre comigo, ligado, em contexto, aumentando a realidade ao meu redor. Esse cara daqui é um exemplo. É um pequeno exemplo desse cenário. E olha que pequeno exemplo. Em um mês, o iPad vendeu 1 milhão de dispositivos. Nesse mês, nesse primeiro mês do iPad, que foi maio desse ano, março desse ano, eu acho, nem sei mais, faz tanto tempo, foram postas no mercado 5.000 aplicações para o iPad, pela rede. Não foi nenhuma pela Apple, pela rede. Nesse único primeiro mês, quando as pessoas estavam aprendendo a usar, foram feitos o download de 12 milhões de aplicações para o iPad. Conectado, pessoal, digital, programável. Programável. Qual o impacto disso no mercado paralelo de pirataria de livros?
nos 4 meses de disponibilidade, 4 primeiros meses de disponibilidade do iPad, porque vejam, o Kindle é uma plataforma de compatibilidade legal, mas é fechada, você só puxa coisa da Amazon. No iPad e nos 200 pads que estão aparecendo agora, você puxa coisa de qualquer lugar. Eles não estão conectados na Apple, estão conectados na internet. A pirataria de livros, em 4 meses, aumentou 20%, olhando só para as 3 maiores fontes de repositório de pirataria no mundo, que são o RapidShare, o 4Shared e o Mega Upload. Isso foi um estudo feito por Attributor.com, que não é o aumento de tráfego desses sites. É o aumento de tráfego das cópias de livros piratas desses sites. É uma coisa muito específica que nós estamos falando. Esses caras estudaram esse problema. Então não adianta a gente fingir que não vai mudar a indústria de livro. Nessa década vai acontecer com a indústria do livro o que aconteceu na década de 2000, a partir de 98, se a gente medir, com a indústria da música. O suporte físico da música desapareceu, primeiro com a internet, depois com banda larga. Desapareceu completamente o suporte que existia anteriormente. Nessa década, mais um dos meus chutes futuristas, e não precisa olhar para ele muito como chute, basta olhar para essas estatísticas aqui. Nessa década, o papel como suporte físico do livro vai sofrer um impacto absolutamente monumental. Primeiro porque vão surgir dezenas de competidores para esse cara. Depois porque esses competidores vão ter todos os preços que vocês imaginarem. Todos. Vai ter oferta dentro de 3, 4, 5 anos desse cara daqui se você comprar uma conta de banda larga na operadora. Esse daqui em particular nos Estados Unidos, que é o Galaxy Tab, que vai ser lançado aqui no Brasil muito em breve também, já está sendo testado. Ele vai aparecer nas 4 operadoras americanas para o Natal. E por preços muito abaixo desse cara daqui, que é o iPad. E vejam que ele tem um formato, a Samsung escolheu, botar ele num formato que é mais livre de bolso. Esse cara, o pessoal estava reclamando que ele é muito grande para você carregar no metrô. Jeff Zucker, que era o CEO da NBC Universal, criou uma lei lá no começo da internet, banda larga, dizendo o seguinte, que a internet era o processo de transformação de reais analógicos em centavos digitais. E o problema é, como é que você reestrutura a indústria para viver dos centavos digitais? Porque os reais analógicos vão desaparecer de uma vez por todas. Na realidade, essa é a mesma coisa que vem acontecendo há séculos na história da humanidade. É só vocês olharem a história dos mercados em geral, tá certo? Mas no nosso caso em particular, isso aqui já aconteceu na indústria de música. Não é? Você tem banda após banda, por exemplo, Mombojó, uma banda daqui de Recife, foi produzida pelo meu irmão Luciano Meira na partida. Desde o começo, Mombojó entendeu que o negócio deles era performance musical e não venda de cópia de CD. Desde a primeira música que o Mombojó fez, ela está na internet para ser copiada livremente com a licença Creative Commons. Não só você pode copiar, mas você pode modificar a música desde que você diga que é deles quando você tocar. Ótimo! Eles estão sem agenda para dar show. Isso é beleza. O negócio saiu de plataforma física para distribuição de performance para performance de novo. Como era, aliás, no passado. Né? Reaprendemos no caso da música. Mas quais são os pontos de interrogação para a gente nesse cenário aqui? Para mim, em particular, é a seguinte história. Na economia do conhecimento, um bom negócio é uma comunidade com um propósito e não uma propriedade qualquer. Isso vem de uma pergunta que um livreiro, proprietário de uma rede de livrarias, me fez um dia desse. Eu digo, qual é o seu negócio hoje em dia? O que é que você vende? Ele disse, não, eu vendo laptops, eu vendo filme, vendo TV, vendo não sei o quê, vendo não sei o quê. Disse, mas você já não é um livreiro há muito tempo. Você também vende livros. Mas o que você faz mesmo? Aí ele fala, aí eu forço a barra e digo, quantas pessoas você atende? Centenas de milhares por mês. Isso é uma comunidade. Aí a gente chega lá. Aí ele descobre que o passe de mágica é gestão de comunidade, provocação, articulação, de gestão de uma comunidade que tem um conjunto de propósitos que passa na loja dele como se fosse um clube. O cara não vai para o clube, mas vai tomar café lá. O lugar mais ocupado é o café. O café toma o lugar dos livros o tempo todo. Em particular, eu acho que essas comunidades literárias, um dos propósitos dela vai ser esse aqui que eu já descrevi lá atrás. Livros anotados, compartilhados em rede.
numa cadeia de valor ou num conjunto de cadeias de valor, que quem provê as primeiras plataformas de compatibilidade que permita que a gente faça isso aqui, vai dar um salto na frente de anos-luz. Porque os mecanismos atuais são rudimentares demais. Pra vocês terem uma ideia, a Amazon está para aparecer agora com a ideia de que eu vou poder emprestar um livro digital. Uma vez. Por 14 dias. Ou seja, eu compro o livro e ele não é meu. Não é? Aliás, no caso da Amazon, ele não é seu mesmo. Como aconteceu recentemente com a edição de George Orwell. Tá certo? O dono do copyright, depois que as pessoas tinham comprado o livro, mandou tirar o livro de lá. E no caso da Amazon, como ela tem gestão remota na Amazon do seu dispositivo, se o governo proibir um livro, ele é tirado de circulação virtual. E sabe o que é que gasta? Gasta um comando num terminal. Apaga esse. Não tem aquele negócio, manda recolher os livros de Marx. Não tem manda recolher. O mundo virtual é um negócio totalmente diferente. Não tem como você guardar o seu escondido em alguns tipos de mecanismo. Então, o livro é meu ou não é meu? Se eu estou pagando quase o preço do livro real, para a maioria dos livros digitais da Amazon, ainda é verdade que você só não está pagando o custo do papel, mas o resto do custo está lá. Então, o livro é meu. Então, eu posso emprestar. Mas é digital e eu posso replicar infinitamente. Então, aí eu posso... Quer dizer, o cara só vende uma cópia. Como é que a gente vai fazer? Os autores vão viver de performance, de dar palestras sobre seus livros, contar as histórias, ler o livro em público? Né? O que está por trás desse mercado, ou de qualquer mercado? Do livro digital, por exemplo, para mim, a gente ainda não estabeleceu as fundações. Quais são os formatos que a gente vai ter como um todo? Ele está baseado em quê? Não é? Em particular, quais são os formatos? Os formatos são resilientes? Eu vou poder ler um livro digital que eu comprei hoje daqui a 800 anos? Sim ou não? Essa é uma pergunta importante. Qual é o formato do livro? Quantos formatos tem? Tem milhares de formatos de livro, tá certo? E tem diferenças entre leitores sobre como é que um leitor lê um formato que o outro lê. Então, um livro parece de um jeito aqui, ele parece do outro lá. Não é o mesmo livro. Quais são as funcionalidades que eu vou botar em cima do livro digital? Para fazer o que com elas? Quais são as flexibilidades que eu vou ter no modelo? Como alugar, como anotar, como entregar para um filho meu ler, mas não poder ler certas páginas, ou não poder ver certas figuras. E quais são as facilidades de uso, de compra, de transporte disso, daquilo outro. E principalmente, qual é o futuro desse negócio todo? A gente está pegando esse negócio bem no começo agora. E a gente sabe, pelos exemplos que a gente tem, que o futuro do livro digital não é igual ao futuro do livro de papel. O livro digital degenera rápido, se a gente não tomar as precauções pré-envolvimento e investimento nessa coisa. Então, essas minhas preocupações aqui, eu acho que dão conta, só usando Fs aqui, né, do que a gente tinha que se preocupar com o livro digital. Quais são as fundações dos mercados, inclusive, dos sistemas, dos ambientes. Eu vou ter que ter 18 leitores se tiver 18 mercados? Não vou ter, eu não quero ter. Né? Formatos, funcionalidades, flexibilidade, facilidade e futuro. Voltando para o presente disso, se vocês forem lá no meu blog, escrevi o ano passado isso aqui e deu uma confusão danada, porque apareceu a Câmara Brasileira do Livro dizendo que eu estava querendo promover o fim da literatura, mas já o ano passado era absolutamente óbvio, e não precisava lançar o iPad, não tinha o iPad lá, e tem aqui um bocado de sinais, eu escrevi um texto, botem Silvio Meira, Pirataria Digital, vocês vão cair exatamente nisso aqui. Pirataria digital, chega à literatura de uma vez por todas. Esse é o cenário que a gente viu naquele gráfico do coisa. E a outra coisa, que é a seguinte, há como aprender, ou como estudar, ou como ler aperitivos informacionais, né, como a gente está fazendo na internet, ao invés de ler livros mesmo, né? Talvez valesse a pena para a gente que é tão exógeno aqui ao Japão, tão distante, a gente olhar essa história do Keitai Shousetsu, que é a mania japonesa de escrever livros para telefone celular. O livro é escrito especificamente para o celular, com uma propriedade impressionante aqui, que é quase 60% das pessoas acham que é uma experiência arretada. Né? Gostei muito de ler no celular. Em particular, vejam o caso dessa novela aqui, Koizora Setsunai Koi Monogatari. Praticar meu japonês aqui com vocês. Então, tem uma
série, que tem 25 milhões de leitores online, no celular. No topo disso, foi um dos livros mais vendidos no Japão, porque vendeu 2 milhões de cópias das pessoas que viram no celular e queriam ter o livro mesmo. Transformou-se numa série de televisão, que teve 3,14 milhões de espectadores, e chegou a atingir 6,4% de audiência numa TV periférica japonesa, porque o Japão, como tem 500 mil estações de televisão, isso aqui é uma audiência espetacular para esse negócio aqui. E isso aqui é tudinho de uma novela escrita para ser lida no celular, não é no smartphone, não. Nós estamos falando um textinho de caractere extremamente básico. Ou como é que a gente, eventualmente, vai... Tem poesia no Twitter aqui, né? Como é que a gente vai ler o Twitter? Tá certo? Está aqui. Eu tenho coisinhas pequenas no Twitter, mas veja o seguinte, o que é que está acontecendo no Twitter hoje? Se você for olhar para o que o Twitter está acontecendo, o Twitter é uma espécie de linha do tempo do mundo que conecta pedaços do universo digital. Quase todo o Twitter aqui, ó, tem um link para dentro da internet. Está vendo? Ó? Link, 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 link. Esse daqui não tem, link. E esse daqui não tem. Tá certo? Então, 4 em 6 tinham um link para dentro da rede. Então, as pessoas estão costurando a rede com o Twitter. Twitter virou linha e agulha para costurar. Isso aqui era o Twitter hoje de manhã. Tá certo? E é um efeito, os vermelhos e os roxos, principalmente. Quanto mais... vermelho para roxo, da temperatura, a gente tem um grau de atividade bastante grande ali ao redor de Recife para aparecer no mundo. São Paulo e Rio e Minas Gerais, obviamente, são muito mais importantes. E hoje de manhã, o lugar mais importante do Twitter era a Indonésia. Por quê? Eu não sei, eu não leio javanês. Se no Japão a gente está vivendo de Keitai, né? Se é o futuro, lá é Keitai, e nos Estados Unidos está tudo dentro do Facebook, na realidade está começando a ficar dentro do mundo, porque tem 600 milhões de pessoas dentro do Facebook e não tem 300 milhões de americanos lá. Como é que a gente faz nesse cenário que os jovens leiam mais? Porque, ao invés de plataforma, nós estamos falando de leitura. Literatura tem a ver muito mais com leitura do que com livro digital. Tem a ver com leitura como um todo. Esse gráfico aqui, que eu vou explodir ele aqui na frente, é resultado de um estudo que mostra que, o ano que a gente tem para ele é 2008, um americano médio, isso só foi feito infelizmente nos Estados Unidos, consome 34 gigabytes de informação por dia. Isso é 34 bilhões de caracteres. Todo dia passa pelo um americano médio em algum lugar do país. De múltiplas formas, internet, wireless, mídia impressa, câmeras, fotos, vídeos, coisa que vem do PC, da televisão, do rádio, do computador, do telefone, certo? E fizeram um estudo em cima disso, mas é o seguinte, o que era que acontecia em 1960? Em 1960, a maior parte da informação das pessoas já vinha da TV. Em 1980, TV ia dominar o mundo. Lembra aquela época que a gente começou a ter medo que a TV ia fechar tudo? Pois é, mas aí, com jogos e computadores de volta no cenário, a gente encolheu a TV para trás de 1960. Se fosse 1960, a TV estava aqui, ó. A gente está encurtando a TV para lá. A gente está jogando TV para o lugar que ela talvez tenha que ficar no equilíbrio das forças. A maioria das palavras que são vistas hoje por um adolescente americano qualquer, ou por um adolescente mundial qualquer, eu chutaria, já são vistas em telas de computadores. Meu cenário, ao invés de comunicação para disseminação, conectividade para interação. Eu volto para esse cenário o tempo todo. E o que isso tem a ver com livros 2.0 ou, mais radicalmente, com livros? Conteúdo aumentado, compartilhado em rede, eu acho que é o cenário para o qual a gente tem que olhar no curto, no médio e no longo prazo para qualquer coisa que a gente for fazer. Em particular, seja qual for o seu negócio, eu acho que ele não vai sobreviver se você não tiver uma comunidade ao redor dele. Para terminar, como foi que a Amazon chegou lá até agora? Né? Tem um artigo no Financial Post de 10 de novembro, que eu acho que é ontem ou anteontem, alguma coisa assim. A Amazon chegou, já tem 50% desse market share do mercado de $1 bilhão, que é só 5% do mercado total de livros nos Estados Unidos. Mas a Amazon chegou lá por causa de várias razões. Uma delas é o seguinte, chegou no tempo certo, com a coisa certa, e não com uma plataforma como o quê? 2, construiu o produto certo para a audiência certa. Um negócio que parece com um livro de bolso,
que dá para todo mundo ler no metrô, dá para carregar para todo canto, que tem semanas de bateria, é um treco quase mágico, ainda por cima, porque quando você diz, compre esse livro aqui, ele bota o livro na sua frente em segundos, sem você apertar nenhum outro botão, porque o custo de transmitir o livro para o seu Kindle, inclusive no Brasil, está embutido no preço que a Amazon paga de infraestrutura. Apesar de ser um dispositivo que está em rede 3G ou em rede 2G, não precisa 3G para fazer isso necessariamente, na hora que você aperta compre, você não tem que pagar o preço de download. Depois a Amazon começou a definir preço com quem publica livro, com as sociedades dos autores, assim por diante. Ela foi o primeiro que resolveu negociar isso seriamente. Depois o Kindle é uma plataforma. A maioria das pessoas que leem livros no iPad, leem livros no iPad usando o Kindle para ler livro. Kindle é uma plataforma completa de prestação de serviço, inclusive do software na ponta, que permite você transpor livros digitais de um lugar para outro. E tem muita gente que ainda não entendeu isso. Né? Tem muita gente que não entendeu isso ainda. Esse estudo da Forrester, que é do dia 9 de novembro, está no TechCrunch, é um cara surpreso, dizendo, pô, como é que as pessoas usam Kindle para ler um livro no iPad? É a plataforma, eu diria, talvez naquela campanha americana, é a plataforma estúpido, porque quando você bota o Kindle no iPad, você traz a Amazon para dentro do Kindle e ela não estava lá. Né? E agora, para talvez uma espécie de coup de grâce, nos outros, a Amazon vai aumentar o royalty para 70%. Só para a gente lembrar porque é que esse número é mágico, no mercado de músicas e de aplicações do iTunes, 30% fica com a Apple e 70% fica com quem produz um jogo, por exemplo. Quando a Amazon faz isso, a expectativa é tentar fazer o seguinte, é diminuir o preço do livro digital. Como o publisher vai pegar 70% do valor de face que você está vendendo, vai que ele começa a diminuir de 30 para 20, e daqui a pouco vai ter uns livros por aí que estão rolando, ou que ninguém está querendo, lá na cauda longa do mercado de publicação, por poucos dólares, talvez por centavos. Essa é a minha conversa sobre literatura digital, o passado recente e o futuro próximo, vistos desse presente extremamente confuso. Obrigado e boa tarde. Eu não sei se a gente tem tempo para perguntas ou se vocês têm perguntas, mas eu tenho algum tempo para perguntas. Eu acho que nós vamos fazer o virtual de segunda ordem, o virtual do virtual. Você digitaliza e depois você não fica com nada. Veja que, em última análise, o livro que você acha que é seu, que está no seu Kindle, não está nele. Ele está lá na Amazon. Se a Amazon tirar a licença para você ler, desaparece o seu Kindle. Isso significa que o livro está lá, não está com você. Porque se estivesse comigo, eu podia fazer uma cópia dele e botar em algum lugar. Existe um cenário bastante claro, que a gente chama dados na nuvem. A nuvem computacional começa a nos cercar a todos, onde você quer fazer o seguinte, eu quero que meus dados existam, de preferência, replicados na nuvem. E eu não quero ser eu mesmo o garantidor de absolutamente coisa nenhuma sobre eles. Você pega esse laptop aqui, eu tenho os sistemas de arquivos dele sincronizados por 2 sincronizadores diferentes que ficam na nuvem, espalhados, tá certo? E eu tenho outros 3 laptops. Todos têm os mesmos arquivos, porque isso acontece simultaneamente, essa sincronização. Mas acontece que aqui é o que a gente podia só chamar o cache. O cara que está na minha mão para eu mexer agora, porque eu não vou mexer lá onde ele está. Mas na hora que eu mexo e digo, ok, é isso que eu quero, ele vai embora de novo. De tal maneira que quando eu levo um laptop desse para qualquer lugar, eu não estou levando os dados que estão no laptop, eu estou levando o que está guardado para mim na nuvem. Se está guardado para mim na nuvem, quando a nuvem evolui, os dados migram junto com ela. Por exemplo, se eu perdi a minha tese de doutorado, eu perdi porque fui totalmente incompetente e relapso. Porque, na mesma época, quando eu criei os meus diretórios nos computadores da Universidade Federal de Pernambuco, eles saíram evoluindo para cá, e tudo que eu preservei, que está lá nesses diretórios, continua legível hoje desde 1985. Por quê? Porque o sistema, ao migrar, ele foi fazendo as transposições. Quando eu fiquei com a fita em casa guardada, o sistema migrou
e a fita estava guardada comigo num formato que desapareceu. Faço parte de um conjunto de pessoas que acredita que a gente está migrando para um cenário que a gente chama de informaticidade. É uma das coisas que o SESI estuda, que é a informática, ou seja, a capacidade de comunicação, computação e controle, provida de forma tão simples quanto a eletricidade e cobrada como ela. Ou seja, não é você que tem que gerar essa eletricidade aqui, ela vem. Eu não quero saber qual é a complexidade que tem. Eu quero, em última análise, que ela chegue aqui, que eu aperto um botão aqui, a luz acenda e no fim do mês alguém me cobra uma conta. O problema de informaticidade é exatamente o mesmo. Eu não quero ter meus livros comigo. Eventualmente eu posso até dizer, pá, eu quero imprimir esses livros aqui. Pá, porque eu quero ter umas coisas para amassar, eu quero ter, né, sei lá. Mas eu quero preservar essa informação. Na realidade, eu queria fazer perguntas sobre ela também, naquele cenário do livro conectado, digital, aumentado, compartilhado. Por quê? Porque eu podia dizer, pô, eu não entendi esse pedaço aqui de 2666 do Bolonius. Não que eu tenha entendido qualquer página do livro como... Né, eu não entendi nenhuma página do livro, talvez, mas eu não entendi esse pedaço aqui. Alguém entendeu, aí eu vou dormir e no outro dia de manhã tem 30 cenários para entender aquele negócio. Isso só é possível se o livro não estiver comigo. Se ele estiver comigo, eu não posso fazer essa pergunta. Porque eu quero achuriar um negócio lá qualquer, bater uma pergunta na hora, sumir e voltar depois e ter uma outra conversa completamente diferente. Né? Alguma pergunta mais? Está satisfeito? Obrigada. Aqui. Antônio aqui. Antônio, por favor. Silvio Meira, queria parabenizar você, né, por essa bela exposição, abrindo a Fliport Digital. Só fazer 3 comentários breves. A questão de uma preocupação, de uma superficialidade do mundo digital, pela questão que é um mundo muito instantâneo. Talvez um dos símbolos maiores desse mundo é tentar dizer algo em 140 caracteres no Twitter. E uma preocupação, na era da comunicação, na era do celular e da internet, ainda reina muito a incomunicabilidade. A questão se não consegue se fixar muito, é muito excesso de informação ao mesmo tempo. Foi até preocupado com esse excesso de informação. Só os livros disponíveis na Amazon seriam necessárias mais de 170 vidas para ler os livros, o tempo de 170 vidas para ler os livros disponíveis na Amazon. Tanto que em Londres criaram uma escola, a Escola da Vida, que prega até uma terapia através dos livros, que eles prestam um personal booker, que ele vai ver as suas necessidades e orientar nesse universo confuso de um mundo de excesso de comunicação, de excesso de ofertas, o que é que vai ajudar no trabalho ou pessoalmente, o que você poderia ler. Além disso, a preocupação que o Darton fala muito, o Google está escrevendo quase as biografias contemporâneas nossas. Todos nós aqui, de certa forma, estamos no Google ou no mundo digital, e parafraseando Malarmé, que tudo termina em livro, a questão mesmo do monopólio, né, o perigo do monopólio, ele que está aí lançando a grande biblioteca digital e está vindo aí com o Google Editions. Isso. E que está entrando em televisão e que é um poderio na comunicação muito forte, na informação e na comunicação, e que não é querendo ser Dom Quixote, quando um grande gigante, mas a preocupação também da informação do mundo está nas mãos de uma empresa comercial do tamanho que é o Google. São apenas alguns comentários e agradecendo essa sua abertura que abrilhantou a Fliport. Obrigado. Massa, obrigado pelos comentários, muito obrigado a todos, bom dia e até a próxima. Professor, tem uma pergunta Tem? que pode Vamos ser... lá, vamos embora. Desculpa, Antônio, pode ser? Silvio, voltando à primeira questão, no caso da questão de ter a mídia na internet, ter a mídia online, ser da empresa e não sua. Por exemplo, eu pego, por exemplo, os games hoje. Uma questão que está muito em voga hoje é, tipo, você compra online um game, sei lá, na PSN, sei lá, na WiiWare e tal. Aquele game é seu, mas você não pode emprestar, você não pode vender usado. É a mesma coisa dos livros, no caso. Você pode comprar um livro hoje, você não pode, entre aspas, a maioria, emprestar, você não pode vender se você já leu e quer passar para frente. Certo. Como é que tu acha que isso aí vai
ficar a partir de agora? Porque assim, muita gente agora reclama disso. Tipo, eu comprei um game agora na Steam, eu não posso emprestar, eu não posso vender, eu não posso fazer nada. Massa. O jogo é dele, o livro é dele, da empresa. Essa pergunta é muito boa pelo seguinte, porque o mundo digital é conectado, móvel e programável, certo? É aquele cenário, conectado, digital, móvel e programável. Tem um subconjunto de pessoas irrequietas no mundo que sabe programar. E esse subconjunto de pessoas irrequietas que sabe programar está disposto a, quixotescamente, como Antônio disse, enfrentar monopólios não razoáveis ou perspectivas não razoáveis de fazer as coisas. Então, você, por exemplo, lança The Quantum Thief, que é um dos livros mais interessantes que tem por aí no momento, certo? Aí você bota The Quantum Thief. Aí você só lança The Quantum Thief no Reino Unido, para começar. Não tem nos Estados Unidos. E tem em publicação eletrônica no Reino Unido. Mas está protegida por DRM, por Digital Rights Management, por, literalmente, códigos e senhas e criptografia e escambau. Alguém gentilmente vai lá, quebra a criptografia, porque se alguém criptografou, nós vamos quebrar, é só uma questão de tempo, e disponibiliza no Rapid Share, na realidade no Torrent. Tem uns 40 links para ele no Torrent. Então, a tentativa de controlar o mercado, e de controlar o mercado de forma não razoável, no mercado digital, leva imediatamente a uma reação que é tão forte quanto a tentativa de controle. Você não tem, talvez, nada tão forte hoje, ou tão controlador, quanto o governo dos Estados Unidos. Cara, como é que eles não conseguem parar o Wikileaks? O Wikileaks é, talvez, a maior biblioteca de informação proibida do mundo hoje. E os caras não conseguem parar. O cara do Wikileaks dorme todo dia numa casa, tem 8 seguranças, não sei lá. Mas... pô, se você eliminar o Assange, que é o cara do Wikileaks, vai aparecer 3 desses caras. Basta um sujeitinho, basta um carinha. Tem um negócio chamado Zero Day na internet. Você inventa uma nova forma de proteção de conteúdo e vira um desafio para dezenas de milhares de programadores você quebrar aquela proteção no dia do lançamento. Cada vez mais isso tem sido feito. Eu não estou aqui, obviamente, defendendo a pirataria e roubar conteúdo, nem nada disso. O que eu estou dizendo é que as pessoas se revoltam contra tentativas exacerbadas de extrair delas recursos que elas acham que não são razoáveis. O que promove a pirataria não é a facilidade do digital, é você querer cobrar valores não razoáveis para o produto que as pessoas estão olhando para. Eu não vou pagar por isso aqui. Tá certo? Eu não vou pagar por isso aqui. No topo disso, no caso de jogos, tem uma coisa que talvez a gente não esteja percebendo direito. Eu acho que jogos sociais, em cima de plataformas mesmo como Orkut e Facebook, mas jogos intrinsecamente sociais, que você joga em grupo, joga N pessoas ao mesmo tempo. Pedro, meu filho de 9 anos, joga um jogo chamado Epic Duel. Você joga com outras pessoas e contra outras pessoas. E eu estava conversando com ele ontem de noite, ele estava tentando me explicar como é que ele é o nível, são 32 níveis, ele está no nível 26 desse negócio. E os meninos da sala dizem que ele é viciado nesse negócio. Eu falei, Pedro, quem são os seus 3 principais amigos dentro do Epic Duel? São 2 americanos e um inglês. Disse, como é que você conversa com eles? Disse, eu não converso com eles, eu faço batalha com eles. Aí você vai ver na batalha, tem uma linguagem todinha, ele está aprendendo uma língua inteira e uma capacidade de se expressar dentro daquele negócio, que para ele é uma espécie de literatura aumentada e ativa, com a qual ele interage o tempo todo. Então ele sabe palavras de inglês, por exemplo, que estão absolutamente fora do nível de inglês que ele está fazendo no inglês no curso da escola. Mas por quê? Porque ele teve que aprender essas para esse jogo. E ele tem que se comunicar com esses caras de alguma forma. Ele tem que combinar coisas. Eu digo, mas que língua vocês falam? Aí ele disse, não, eu vou no Google Translate, boto não sei o quê, aí pega a palavra, copio, jogo lá dentro, não sei se é exatamente aquilo, mas acaba dando certo, porque ele está no nível 26, pô. Então tem até uma nova forma de aprender que vem aí, e talvez games seja uma nova forma de literatura mesmo, já que você falou em games. Beleza, galera? Obrigado, boa tarde, bom Freeport digital a todos.